Olá, sou Beatriz e você está ouvindo ao segundo episódio do podcast Vozes que Transformam. O bate-papo hoje é com a psicóloga Isabela Alves. Nós conversamos sobre problemas que afetam a saúde mental, principalmente durante o cenário pandêmico e político atual. Sem mais delongas, vamos conversar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha amiga e psicóloga Isabela Alves. E hoje eu pensei em trazer alguém aqui para conversar sobre a saúde mental e a pandemia e também o nosso atual cenário político e como a gente pode conciliar todas as informações que chegam até a gente todos os dias. Por exemplo, a gente está tendo a CPI da Covid e tudo mais, e como a gente concilia isso, receber essas informações, filtrar essas informações e continuar tendo uma saúde mental em dia, né? Continuar cuidando da nossa saúde mental, porque às vezes esse tipo de informação pode ser desgastante. Então, sem muitas delongas, né? Isa, eu queria ver com você, né, para a gente ter um ponto de partida dentro da sua profissão, né, do seu olhar profissional. Você percebe que o cenário pandêmico ele afetou a saúde mental das pessoas? E se sim, como? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, né, como a Bia já disse. Eu acredito que é unânime entre todos os profissionais, né, de saúde mental que essa pandemia, ela deu um impacto gigantesco, né, que não vai ser sentido só agora, mas ao longo dos próximos anos, né, na saúde mental da nossa população, né. E você acha que esse ano, né, depois que a gente percebeu que a pandemia não acabou, porque o ano passado a gente tinha esperança de que depois de um ano a gente ia estar todo mundo vacinado, a pandemia ia ter acabado, você acha que esse ano as pessoas estão sendo mais afetadas, né, por ansiedade, depressão, enfim, tudo que esse estado está trazendo pra gente do que era o ano passado? Porque o ano passado a gente tinha a ideia de que isso ia acabar, né? A gente meio que via um fim. Esse ano a gente continuou, a gente está numa situação que a gente achou que a gente não ia estar mais. Então você acha que as pessoas esse ano, elas estão mais ansiosas do que o ano passado? Sim, eu acredito que esse ano não é nem mais uma ansiedade, né? Seria mais uma sensação de anestesiamento, não positivamente, mas uma coisa que as pessoas ficaram sem perspectiva, né? Porque antes a gente pode perceber que tinha essa ansiedade, e principalmente uma ansiedade voltada para, nossa, quando tudo isso vai acabar, e todo mundo fazendo planos. E assim, isso norteou bastante o ano de 2020, uma ansiedade mais assim de que no final do ano tudo isso vai acabar, e uma ansiedade para o ano acabar logo. Sim. Quando o ano acaba e a gente vê que a situação no início do ano foi até pior, né? A gente teve vários momentos aí que a pandemia foi pior que o ano passado, fica uma sensação mesmo de falta de esperança, de falta de perspectiva, né? E aí eu acho que isso cria mais uma sensação, né? Não é uma depressão que a gente está dizendo assim, mas uma tonalidade mais depressiva na população, de estagnação, né? Você se sente estagnado. E aí gera ansiedade também, mas é uma ansiedade mais de não ter um horizonte possível, né? Não conseguir vislumbrar esse horizonte onde as coisas vão melhorar. E aí, entrando no assunto também do cenário político atual que a gente está vivendo, né? Que é um dos responsáveis pelo estado que a pandemia está hoje em dia, até questão de vacinação e tudo mais. Esse também é um fator que acaba desestabilizando e desgastando a gente mentalmente. E aí, é claro que a gente se manter informado é uma coisa importante, principalmente levando em consideração que o ano que vem a gente tem uma eleição presidencial, mas existe como a gente consumir essas informações de uma maneira que não deixa a gente tão desgastado, né? Porque é uma coisa que está vindo pra gente todos os dias, então como a gente consome isso, mas sem ficar assim, bitolado nesse cenário que a gente está vivendo? Eu acredito que é o equilíbrio, né? Tentar encontrar um equilíbrio, porque as notícias, elas estão por todos os lados, porque é um assunto que a gente está vivendo, né? Sim. Então, assim, a gente fugir delas, a gente não vai conseguir. Mas a forma como a gente também reage diante delas, né? Também pode ajudar nessa lida, né, com essa grande quantidade de notícias ruins, né, e de tragédias, né, do número alto de mortes, número alto de infectados. Então eu acredito que
não ficar o dia inteiro vendo notícias, né? Com certeza é um ponto aí inicial para começar a ver melhor essa relação. E também tentar viver assim mais um dia de cada vez, né? Eu acredito que isso também pode ajudar, né? A gente tentar ir levando um dia por vez, né? Tentar se distanciar um pouco de redes sociais, né? Porque nas redes sociais é onde as informações mais estão aí, né? Muito rápido, né? Sim. Porque a gente tem jornais e tudo mais, só que em rede social a gente tem um grande número de informações muito grande, né? Assim, o tempo inteiro. Então, eu acho que tentar lidar também com essa, né? Com essa relação com as redes sociais pode ajudar nesse ponto. E como lidar também com o medo que a gente tem da doença em si, né, do Covid. Porque às vezes eu acho que as pessoas, no meu caso, às vezes a gente tem medo de tudo, tem medo de sair, tem medo de encontrar um amigo, tem medo de trabalhar. Então, assim, como lidar com isso? É óbvio que a gente está se cuidando, mas como não deixar isso também te consumir? Eu acho que para lidar com o medo da doença, né, o principal é a gente entender que é uma coisa que está aí no nosso dia a dia. Então é uma coisa que pode acontecer com a gente, né? É uma coisa que pode acontecer mesmo com quem toma todos os cuidados, né? Sim. Então quem não toma os cuidados e tá aglomerando, né, tem um risco de pegar muito maior do que quem tá seguindo todos os protocolos aí. Então é uma coisa que a gente não tá livre, né? É uma coisa que pode acontecer, mas também é uma coisa que a gente não pode ficar o tempo inteiro esperando que vai acontecer, né? Sim. A gente sabe que é uma doença Que mata, uma doença perigosa, uma doença com bastante risco, mas a gente não pode ficar o tempo inteiro pensando que a gente vai pegar, né? A gente tem que pensar que se acontecer, a gente tem, né, os protocolos médicos para resolver essa situação, né? Sim. E a gente tem que ir com calma, né? A gente tem que pensar com calma, pensar que se você está seguindo todos os protocolos, né, sanitários, está seguindo as normas sanitárias, o seu risco de pegar é bem menor, né? Então, se você está seguindo tudo isso, já pode ficar mais tranquilo. E a vacinação, né? Quem pode se vacinar o mais rápido possível, que a vacina é a única solução para o nosso caso agora, né? Tirando a parte dos protocolos. Então, eu acredito que é isso. E não ficar esperando, né? Esperar a situação acontecer, se acontecer, né? Não sofrer por antecedência, né? Já imaginar a situação e como vai ser a situação. Até porque a gente nunca sabe como a gente vai viver alguma experiência se a gente não viver ela ao certo. Sim. Então, se você já imagina como vai ser se você pegar, provavelmente vai ser tudo diferente daquilo que você está imaginando. Sim. Então, a melhor coisa é não imaginar. É fazer o que você pode fazer hoje, que é se cuidar, se possível e tiver na sua hora, tomar a vacina. É as duas coisas, né? O resto não tem como a gente ficar esperando e ficar, né, pensando o tempo inteiro que vai acontecer, porque realmente vai adoecer, vai gerar ansiedade, né, vai gerar um medo maior ainda. Sim, e aí ainda falando dessa questão de medo, né? A gente sabe que tem muita gente que precisa ir trabalhar, não tem o que fazer. A pessoa ela não pode fazer home office. E aí também como essa pessoa que está se cuidando, porém vai trabalhar, né? E ela volta, e ela, não sei, ela pega o vírus no trabalho e ela volta para casa, leva esse vírus para alguém, a pessoa acaba falecendo. Como lidar com essa culpa? Porque a pessoa ela fica com culpa, mesmo sendo uma coisa que ela pegou no trabalho, não foi culpa dela, foi um lugar que ela precisou sair de casa para ir, né? Então, como lidar com isso também, com essa perda, com essa culpa de eu fui o responsável, né, por perder essa pessoa, enfim. Eu acredito que a gente não pode, né, pensar dessa maneira. Mas a culpa talvez vai ser inevitável numa situação dessa, né? O sentimento, ele é inevitável no momento. Porque também eu acho que um ponto pra gente pensar em questão da pandemia, questão de tudo que tá acontecendo, é que tem algumas coisas que são inerentes da nossa existência como humano. Então, a gente vai sentir coisas igual medo, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir culpa se alguém próximo da gente pegar porque nós estávamos contaminados. A gente vai sentir, né? A gente vai sentir por um tempo. A gente tem que entender isso, porque hoje
a gente tem essa tendência de querer se livrar das coisas muito rápido, né? De querer se livrar de tudo que a gente sente, e tudo é patológico, e não é assim que funciona, né? Não é assim, as coisas não são rápidas assim, nem tudo, né? Se você sentir um dia ansioso não é sinal que você tem pânico, que você já tem que tomar medicação. Não é assim, a gente tem que ir com calma com as coisas. E hoje em dia a gente não tem essa calma e a gente não tem essa paciência, né? A gente não tem a paciência de lidar com certos sentimentos e emoções que são demorados a passar. Então, essa questão da culpa é uma coisa que provavelmente, se isso acontecer, né, e a pessoa, ficar se perdurando por um longo tempo, ela vai precisar procurar uma ajuda para ela lidar com aquela experiência, porque a experiência de culpa, ela é muito singular, apesar de ter a gente está falando de uma culpa específica, mas é como cada pessoa vai sentir isso, é muito singular, né? Então, eu acho que não tem como a gente falar sobre isso, sabe? Como que você vai lidar com aquilo, porque realmente é uma experiência singular. Mas eu acredito que um outro ponto é a gente entender que precisamos trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sair de casa. A gente não teve um auxílio emergencial e que pudesse sustentar essas pessoas a ficarem em casa, né? Então a gente vê que uma culpa muito maior que se tem aí é a do nosso governo e a do nosso estado. Sim. Então a gente também ter isso em mente também não tirando a responsabilidade de cada um, né? Mas é entender que em alguns casos realmente essa irresponsabilidade do governo foi a única causa, né? Às vezes a pessoa se cuidou, a pessoa foi trabalhar, a pessoa, né, tomou todos os cuidados, ficava com medo, mas tinha que ir trabalhar para poder comer. Então, assim, a gente também precisa ter esse norte, né? A gente não pode sair por aí culpando as pessoas. Óbvio que existem pessoas que estão sendo irresponsáveis, né? Fazendo aglomerações, fazendo festas. Essas festas, né? Tem festa com 400 pessoas, 500 Sim. pessoas que a gente vê aí. Sim. Então, eu acredito que a gente precisa pensar, porque realmente cada experiência de viver essa culpa vai ser um caso, né? Vão ter aspectos muito específicos de cada caso. E aí, realmente, a pessoa vai precisar procurar ajuda, né? Para ela conseguir uma ajuda terapêutica, né? Procurar profissionais da psicologia para ela conseguir entender aquilo que ela tá passando, né? E aí, a gente ainda falando dessa questão de como lidar com a doença e tudo mais, todo mundo tá na rede social, né? E aí, eu acho que às vezes é difícil pra gente saber lidar com ver todo mundo vivendo a vida normal, indo em festa, indo viajar, né? E a gente continuar fazendo isolamento. E eu acho que às vezes dá aquela sensação de por que eu ainda estou fazendo, né? Então, como lidar com isso também? Como a gente saber separar o que o outro faz do que a gente vê o que é certo pra gente, né? Eu acredito que esse problema com as redes sociais, na verdade, ele vem antes da pandemia, né? A gente vê essa sensação de sempre parecer que o outro está fazendo uma coisa muito mais legal que a gente na rede social. E por mais que a gente não queira fazer aquilo, ou a gente está confortável na situação que a gente está em algum momento, mas quando a gente vê o outro fazendo, a gente parece que quer ser melhor que ele, né? Sim. A gente quer fazer alguma coisa que é melhor do que aquilo que ele está fazendo. E aí a gente sente que a gente não está aproveitando a vida o suficiente, né? Ou alguma coisa do tipo. Eu acredito que realmente essa exposição em rede social, nesse momento, ela é muito complicada de lidar, né? Principalmente para quem tá fazendo tudo certo. E aí você vê pessoas que não estão ligando, né? E que estão aglomerando, e que estão saindo, e que não estão, assim, digamos, sendo empáticos com a situação, né? E aí eu acredito que isso é bem complicado mesmo. Mas eu acho que esse problema com a rede social, ele vem um pouco antes mesmo, assim. Eu acho que essa questão com rede social e a exposição da vida, e hoje em dia a gente dá muito mais valor. Hoje em dia o que é valorado são as experiências, né? Sim. Então, assim, você fazer um número grande de experiências, você conhecer um número grande de lugares, tudo isso tem mais valor, né? Isso tudo é como se fosse uma validação de alguma coisa, né?
Então, e isso continuou na pandemia, né? Porque isso já está fazendo parte da forma como a gente está se organizando como sociedade, né? Frente às redes sociais. Então, eu acredito que isso já é um sintoma que já vem de antes, né? Um sintoma, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas já é um tipo de comportamento nosso que vem de antes. E a gente vê como que isso foi mais ainda ruim na pandemia, né? O quanto que isso ainda piorou essas emoções e sentimentos que a rede social traz pra gente, né? Eu acho que a gente conseguiu ver realmente como isso afeta a gente, porque antes era uma coisa que as pessoas faziam e a gente podia fazer também, né? Então era uma coisa que talvez a gente não percebesse tanto. E agora que a gente está fazendo esse isolamento e vê pessoas que estão fazendo, obviamente que isso vai incomodar a gente, porque é uma coisa que agora eu não posso fazer, né? Mas eu acredito que tem um outro lado também, né? Porque assim, eu acho que algumas pessoas também veem aquilo e sentem alguma coisa, mas assim, aquilo é uma escolha da pessoa individual, né? Não é uma escolha que me agrada, mas eu olho e posso me sentir feliz com o meu comportamento de estar fazendo o máximo que eu posso para poder me resguardar nesse momento e resguardar as pessoas que estão ao meu redor, né? Então eu acredito que tem duas maneiras de ver, né? E eu acho que ver por esse outro lado, né? Ver pelo outro lado de que pensar, nossa, quando tudo isso passar, eu vou poder lembrar que eu fiz o possível para poder me resguardar e também deixar seguras as pessoas próximas a mim, né? Então eu acredito que isso é um sentimento bom. Então eu acho que a gente pode pensar por esse lado, né? Quando a gente se depara com essas imagens em redes sociais. Eu acho que a gente também pode pensar dessa maneira, por exemplo, às vezes tem aquela pressão até do próprio grupo de amigos, né? Todos os seus amigos estão saindo e você não está. E aí tem a pressão daquele pessoal de, olha, você não tá mais saindo com a gente, você não quer mais sair com a gente. As pessoas fazem você se sentir culpado e às vezes você também se sente pressionado a sair e a viajar. E eu acho que isso que você acabou de falar, da gente saber que essa é uma escolha nossa, que a gente está se cuidando e cuidando daqueles que estão junto com a gente, é importante a gente ter isso em mente quando a gente começa a sentir essa pressão por parte de pessoas que estão no nosso grupo de amigos e querem que a gente saia, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Sim, e também aí é uma hora de você rever quem são essas suas amizades, né? Porque a vida é feita de escolhas, assim, cada um tem a sua escolha individual e cada um vai lidar com as consequências disso, né? Então eu acredito que é um momento da gente ter respeito com as decisões alheias, né? Que cada um sabe o que está fazendo para melhor se resguardar. Então eu acho que isso é um ponto também para a gente refletir sobre, né? Sim. E aí pensando agora, vamos voltar um pouco para a conversa de política, né? Com esse cenário atual que a gente tem dentro da política, eu acho que ficou muito evidente dentro de famílias alguns conflitos que a gente possa ter com pessoas que não pensam igual a gente, né? E que concordam, não concordam com o governo. E eu acho que isso é muito desgastante. Então, como lidar com essas situações, né? Porque são pessoas da sua família, são pessoas que você convive. Então, como entender o que elas pensam e o que elas acreditam de uma maneira que não vai te afetar tanto? Olha, mais uma vez, eu acho que a gente precisa pensar em situações, né? Porque eu, como profissional da psicologia, eu prezo muito por essa questão da gente não tentar generalizar tudo. Então, eu acho que tem momentos que é necessário uma conversa. Tem pessoas que estão abertas a essa conversa e tem pessoas que não. Com quem está aberto a conversar sobre essas questões, eu acredito que vale a pena, né? Uma pessoa da sua família, uma pessoa que você tem um afeto, então você falar os seus pontos de vista, a pessoa falar os dela, você explicar porque você tem aqueles pontos de vista, ela vai falar os dela, né? E eu acho que vale a pena. Agora, pessoas que não estão abertas, né? E hoje em dia a gente vê muito um argumento aí de pessoas que são reacionárias, que elas não têm argumentos, na verdade, né? Elas partem para um discurso agressivo e de retórica de mentiras e de coisas que
não são comprovadas e elas acreditam nisso e elas não estão dispostas a ouvir, elas não acreditam mais em ciência, elas não acreditam mais em coisas que são provadas. Então, com esse tipo de pessoa, o diálogo ele é meio difícil, né? Ele é um diálogo complicado. Então, eu não sei se vale a pena, com esse tipo de pessoa, você tentar chegar aí num ponto, né? E por outro lado, tem outras coisas que não são muito negociáveis, né? Então, uma pessoa que se mostra racista, homofóbica, né? Que é anti-vacina e não muda a opinião disso por nada. São coisas que realmente a gente não consegue conversar, a gente não consegue chegar num acordo, né? São opiniões também que violam o direito dos outros, né? Sim, e aí vai de, né? E aí eu acho que são coisas que não são negociáveis. E então, né, é complicado no ambiente familiar você conversar com as pessoas sobre isso, né? Sim. E aí, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, eu acho que até alguns políticos hoje em dia que deveriam estar nos representando, né, eles têm algumas falas que atacam várias minorias. E a gente pode falar, assim, mulheres, pretos, LGBT, a sociedade, a comunidade LGBTQI+. Então, assim, são pessoas que se sentem atacadas, e eu acho que eu estando numa posição que faz parte da comunidade LGBTQI+, e que sou uma mulher, às vezes a gente sente medo de que esse discurso que esses políticos têm possam validar a ação de pessoas que são preconceituosas, né? E aí, levando em consideração que a gente está vivendo isso, né? A gente ainda está nesse governo vai estar nesse governo por mais um tempo, como saber lidar com esse medo também e continuar a vida assim, sem toda hora achar que você vai ser atacado, e como também se blindar um pouco desse tipo de discurso. Eu acredito muito no engajamento da ação, assim, sabe? Eu acho que quando você não está se sentindo confortável com alguma coisa, você precisa levantar sua voz de alguma maneira, né? Não precisa de textão, não precisa de nada disso, mas você precisa se engajar em alguma coisa e tentar canalizar, né, a revolta, canalizar o medo para tentar mudar, né, para tentar gerar transformações na nossa sociedade, que talvez, infelizmente, a nossa geração não vai senti-las enquanto a gente estiver viva, mas provavelmente vai ter um impacto no futuro. Então, para as novas gerações que vão vir, para as pessoas que vão vir, para a gente conseguir mudar um pouco esse cenário que a gente ainda está vendo hoje, que é complicado para as minorias, que não são minorias, né? Mas são por esses grupos específicos, a gente precisa mudar o hoje, né? A gente precisa começar ações hoje. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, né? Falando por experiência própria, eu acho que isso acaba ajudando a gente a lidar com tudo isso. E esse medo, né, ele é difícil também, né, porque a gente, enquanto mulher, a gente tem medo de sair na rua de noite, né, aquela coisa toda. Então, igual as pessoas negras que ainda vão em lojas, né, e são abordadas pelos seguranças e elas não estão fazendo absolutamente nada de errado, né, a gente vê casos ainda de pessoas da comunidade LGBTQIA+, que estão sendo atacadas, né, que estão passando por violências ainda. Então, eu acho que é impossível não sentir medo, né? É como a gente já disse, são emoções que são, né? Se blindar das coisas é muito difícil. Eu acho que essa palavra não cabe para a experiência humana. Fazer parte de grupos e que tem pessoas, por exemplo, grupo com mulheres, grupo da comunidade LGBTQI+, fazer parte desses grupos pode te ajudar nesse sentido? Sim, totalmente, né? Você se identificar com um grupo vai te deixar mais forte, né? Você vai perceber que tem outras pessoas que estão passando por isso também e que também estão dispostas a mudar isso, né? Então, eu acredito que essa coisa dos grupos sociais, os movimentos, os coletivos, os partidos, eles têm uma força muito grande na nossa experiência, até mesmo para lidar com essas dores e com esses medos. Eu acho que são lugares muito importantes, né? São lugares que você se sente forte, que você se sente acolhido, que você sente que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa.
E então eu acho que isso realmente é muito importante. Agora na pandemia, eu sei que não são tantas pessoas que estão em isolamento mais, mas ainda tem aquelas pessoas que estão em isolamento. E a gente sabe que muitas mulheres elas sofrem violência, né, ou física ou emocional dentro de casa. E o ideal seria que essas mulheres saíssem desse tipo de situação, mas a gente sabe que essa não é a realidade, a gente sabe que não é isso que acontece muitas das vezes. Se a gente conhecer alguém que está passando por esse tipo de situação, como ajudar a pessoa? Porque eu acho que às vezes as pessoas elas vão muito com um tom de julgamento, né? Você está nessa situação, você apanha porque você quer. Como ajudar pessoas que a gente sabe que passam por esse tipo de coisa? Bom, para ajudar, né, essas pessoas que estão nessa situação, eu acho que primeiro é importante você acolher a pessoa, né, deixar ela contar a situação. Se você não for um profissional adequado para lidar com aquilo, tentar indicar profissionais que possam ajudar ela, né? E aí, caso você não seja esse profissional, ajudar essa mulher a procurar ajuda, né? A gente tem o CREAS, que ele é um centro especializado, né, para pessoas que estão em situação de direitos ameaçados, em situação vulnerável. A gente tem a própria polícia também, né, que você pode ajudar, se a pessoa estiver disposta, né, você pode ajudar ela nesses processos, você pode ser uma pessoa que apoia ela a procurar ajuda, mas nunca, de nenhuma forma, tomar uma decisão por ela, né, porque são situações muito complicadas, né, são situações que envolvem muita coisa, envolvem os filhos, envolvem às vezes a questão financeira, né? Às vezes você fala pra mulher, não, sai de casa então. Mas aí essa mulher vai pra onde? Né? Ela vai morar onde? Então, assim, são situações que precisam ser analisadas, né? Essa mulher precisa ter pra onde ela ir caso ela saia de casa, ela precisa ter pessoas que vão dar segurança pra ela, né? Então, a melhor coisa é sempre você apoiar a pessoa quando a pessoa vai te procurar, né? Você conversar com ela, indicar os profissionais, ir junto com ela, né? Eu acho que isso é o que tá mais no alcance de uma pessoa alheia, é ser presente naquele momento e acolher, né? E nunca de nenhuma forma ter esse tipo de pré-julgamento antes, já falar pra pessoa, não, mas olha, você não precisa... Você apanha porque você quer, é só você sair de casa, né? Esses julgamentos e esse tipo de fala, ele acaba às vezes piorando a situação da vítima, né? Não acaba sendo construtivo. Sim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ainda é um tabu para algumas pessoas, né? Principalmente o público mais velho, a questão de fazer terapia, de ter um acompanhamento psicológico. No cenário atual que a gente está vivendo, né? Obviamente é uma coisa atípica do que a gente está acostumado, a questão da pandemia e tudo mais. Por que a terapia é importante? A terapia, ela é uma coisa que você pode fazer, né, em qualquer momento da sua vida. A questão é... A gente também banaliza muito a terapia, eu acho assim... Banaliza no sentido, eu quero dizer... de que a gente fala que todo mundo precisa de terapia. Sim. E a terapia é uma questão muito pessoal. A pessoa ela tem que escolher estar em terapia, né? Ela tem que escolher estar lá. Porque caso ela não queira, caso ela não vê sentido, mas todo mundo tá falando que tem que fazer, então eu vou. Mas aí vai passando o tempo e ela não se abre àquela experiência, ela não tá disposta a viver aquela experiência. Não vai adiantar muita coisa, né? Então, a questão da terapia é a pessoa se sentir preparada para aquilo. É a pessoa falar, não, eu quero sim, eu quero estar aberta a essa situação, né? A terapia, eu acho que é uma experiência muito boa, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Porque é a minha área de trabalho, atuação, estudos, mas eu acredito... que a terapia ela tem uma capacidade de fazer a gente olhar pra gente, né? Uma coisa que a gente não faz no nosso dia a dia às vezes, né? Tem gente que não tem o hábito e quando você começa a fazer terapia, você começa a ter esse hábito de conversar com você mesmo, né? Porque a terapia ela não é uma coisa
Eu não gosto da palavra cura, eu não gosto da palavra conselho, eu não gosto dessas coisas que são ligadas com a terapia. A terapia é um lugar onde o psicólogo, o profissional psicólogo, vai te auxiliar a você mesmo encontrar os seus caminhos que de certa forma estão ali, e ao passar do tempo você vai desvelar esses caminhos, você vai encontrar mais esses caminhos, né? Então é um processo muito de autoconhecimento, né? Mas é uma coisa que a pessoa faz por ela mesma, entendeu? A gente tá ali como um apoio, né? Como uma peça que auxilia nesse processo, mas o processo mesmo é a pessoa que vai fazendo, né? Então por isso que é importante também, eu acho, a gente pensar essas questões, porque existem práticas terapêuticas aí hoje em dia que nem vinculadas à psicologia são, de pessoas que nem graduadas em psicologia são, que prometem cura, que promete desempenho, que promete Deus e o mundo de coisas. Sim. E não é assim que funciona, né? A terapia, ela não é rápida. A terapia exige paciência, porque é você se encontrando, né? Então, principalmente quando a pessoa começa a fazer, no início ela vai aprender o que é um processo terapêutico, né? Ela vai entender algumas coisas e vai ser lento, né? Até que chega um ponto que você se vê, às vezes, em casa, conseguindo analisar o que está acontecendo, e aí a ficha das coisas começa a cair mais rápido das coisas que vão acontecendo com você. Você começa a analisar melhor as situações, né? Então, eu acho que é importante, mas é uma experiência que você precisa querer passar por aquela experiência, né? Você não pode ser forçado, ou você não pode fazer porque todo mundo está fazendo e eu acho que fulano tá fazendo, ciclano tá fazendo. Na moda. Não é uma coisa na moda. Sim. É uma coisa que eu vejo como importante, mas a pessoa tem que querer, ela tem que escolher e ela tem que se sentir pronta para aquilo, né? E aí, a gente terminando essa conversa em uma nota um pouquinho mais positiva, né? Que dicas você pode dar para pessoas que querem trabalhar mais na saúde mental, né? Principalmente agora que a gente está ficando em casa, então é um tempo que antigamente a gente tinha algum problema, a gente saía, ia pra bar, ia beber. Hoje em dia a gente não tem mais essa distração, né? Então, quais dicas a gente tem pra continuar saudável, né? E continuar bem com a gente mesmo? Eu acredito que é viver um dia de cada vez, né? Eu acho que esse é um momento que a gente precisa ter paciência. Infelizmente, é difícil, né? Então, assim, eu vejo a paciência como uma coisa importante que a gente está aprendendo a trabalhar agora na pandemia, né? Que a gente não tem, como você disse, você sente qualquer coisa, a gente sempre tem um jeito de se distrair. Sim. Eu acho que isso, né? Isso chega um momento que isso explode, as coisas vão aparecer, não dá pra você, sua vida inteira, empurrar tudo pra debaixo do tapete. E eu acredito que canalizar os sentimentos para essa nossa transformação social, eu acredito que isso também é uma coisa muito importante, né? A gente canalizar tudo isso para o que eu posso fazer para que isso não se repita mais, né? O que eu posso fazer para que outro candidato como esse não seja eleito? Sim. Né? O que eu posso fazer? E entender que, aliado com a paciência, não são mudanças que você vai ver, mas são mudanças que você vai deixar, né? Sim. São ações suas que vão ficar depois que você morrer. Então, eu acredito que são duas coisas muito importantes, né? Então, assim, vivendo o dia de cada vez e pequenas experiências do dia a dia, né? Aprender a viver elas. Cozinhar pra você, tomar um café da manhã com calma, que às vezes tem gente que tá tendo esse privilégio, né? Ver aqueles privilégios que você pode ter, tentar olhar eles com um olhar mais forte, né? Assim, com um olhar mais calmo, mais paciencioso. Eu acho que isso é um caminho. Eu acho que são coisas importantes agora, a gente tentar viver esse dia, entender que a gente espera, né? E eu também acredito que as coisas vão melhorar, né? Principalmente depois que a gente conseguir uma maioria da nossa população vacinada. E a gente usar tudo isso que a gente teve de experiência para a gente tentar fazer transformações futuras na nossa vida, né? Entender tudo isso que aconteceu. Eu acho que isso ajuda também. Isa, muito obrigada por ter participado do meu podcast. Se alguém quiser entrar em contato com você, né, para ser atendido, por onde a pessoa pode te contatar? Achei muito pertinente essa sua ideia, esse seu projeto, né? Uma coisa realmente muito necessária nesse momento. E para as pessoas que querem entrar em contato comigo,
Eu tô fazendo atendimentos online no momento. Eu tenho um Instagram, que é arroba Isabela Alves Psicóloga. Por lá pode me mandar algum direct também, né, pra quiser tirar qualquer dúvida. Tenho também o meu WhatsApp, né, que é 35, né, DDD de Minas, 992098762. Também pode me mandar mensagem por lá. São as duas vias aí que eu tenho. E é isso. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu gostei muito dessa nossa conversa. Acho que foi um momento bastante rico. Muito obrigada para todo mundo que ouviu, que assistiu. Quem quiser continuar acompanhando esse projeto que eu estou fazendo, na semana que vem eu vou conversar com 3 jornalistas, né? O Gustavo Oliva, a Lara e o Pedro. Eles trabalham na IPTV e também em TVs locais daqui de Poços, e a gente vai falar sobre como eles, né, jornalistas que estão cobrindo a questão do Covid, eles se sentem diante da situação, né, a impotência que eles sentem às vezes diante do cenário que a gente está vivendo. E também a esperança de que eles estão trazendo, que eles podem fazer a diferença através do trabalho deles, né? Então, quem quiser acompanhar, semana que vem eu tô aí de volta. Obrigada por escutar. Na próxima semana, conversarei com os jornalistas Gustavo Oliva, Lara Cristina e Pedro Magalhães a respeito do poder da comunicação em tempos de isolamento social, pandemia e o atual cenário político do Brasil. Até lá!